E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos ver aqui, ó, um assunto que é bastante cobrado nessas provas externas que acontecem nas escolas, né? Tipo OBM, OBMEP, SPAES, todas essas provas que vocês fazem, né, aí, periodicamente e vão fazer até que saiam do ensino médio, vai cobrar esse assunto aqui, ó, que é simples, mas que muita gente não sabe fazer ainda. Então eu vou ensinar para vocês hoje, passo a passo, como é que se faz isso aqui. E de que é que se trata isso aqui? Ó? Se trata de encontrar pontos na reta. Então vamos lá ler aqui a primeira questão. Ó. Construa um segmento de reta de 8 centímetros, subdivida-o em partes iguais e numere-as de -2 a 2. Em seguida, localize os seguintes pontos: -3/7, 1,6, 7/5, -1 e 0. Então vamos lá para o primeiro passo, que é construa um segmento de reta de 8 centímetros. Então para isso nós vamos usar a régua, certo? Vou descer aqui mais um pouquinho. Então nós vamos, para construir um segmento de reta de 8 centímetros, ó, começar aqui do zero, ó, certo? E puxar até o 8, certo? Vamos puxar até esse tracinho maior aqui, ó, onde está o 8. Então vamos lá, ó, marcando aqui do zero, puxando até o 8. Do zero até o 8. Então tá aqui o nosso segmento de reta, ó. Começa aqui e vai até aqui, ok? Tem aqui o nosso segmento de reta. Segunda parte, subdivida-o em partes iguais. Então nós vamos dividir o segmento de reta em partes iguais. Vamos dividir primeiro, ó, em duas partes iguais, né? Se o segmento de reta tem 8 centímetros, então para ficar duas partes iguais tem que ficar 4 centímetros de cada lado. Então vou marcar bem aqui no 4 centímetros. Ó. Então ficou um pedaço, né, ó, com 4 centímetros e outro pedaço também com 4 centímetros, duas partes iguais. Ele não pede, ele não diz quantas quantas divisões deve ser feita, né? Então eu vou fazer mais duas divisões, ó. Eu vou pegar esse pedaço aqui e vou dividir no meio, e esse pedaço aqui e também vou dividir no meio. Como aqui tem 4 centímetros, ó, eu vou ter que dividir com 2 centímetros para cada lado. E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui tem 4 centímetros, 2 centímetros para cada lado, certo? Então, feito isso agora, já que nós já aprendemos, né, a fazer o segmento de reta e subdividi-lo, agora nós vamos para a segunda parte, né, da resolução do problema, que é colocar os principais pontos, certo? Vamos colocar os principais pontos aqui nesse segmento de reta, né? E ele pede, ó, que nós coloquemos, ó, que nós enumeremos, né, de -2 até 2. Então vamos lá. Ó. Então, ó, no meio, bem no meio, sempre vai ser o 0, certo? Bem no meio sempre vai ser o 0. Então vou colocar aqui o 0, certo? Depois do 0 vem o 1. Depois do 1 vem o 2. Certo? Positivos, né? Positivos porque é para a direita do 0. Para a esquerda do 0 vão ser os negativos. Então, depois do 0 vai ser o -1, né? Ou antes do 0 vai ser o -1. -1. Depois do -1 vai ser o -2. Ok? Então pronto, ficou assim, ó. Então, outra coisa que vocês devem fazer para resolver esse tipo de problema, além de colocar esses principais pontos, ó, 0, 1, 2, no nosso caso aqui a gente está vendo só até o 2, né? E até o -2, mas dependendo do que a questão esteja pedindo, você vai fazer até o 3, 4, 5, certo?
Então outra coisa que você deve fazer é também colocar outros pontos, né, que são alguns pontos que ficam entre esses números aqui. No caso aqui, ó, eu vou ensinar para vocês fazer da seguinte maneira. Vocês vão marcar o meio de cada segmento desse aqui, ó, bem no meio, certo? Marca bem no meio, marca bem no meio, marca aqui bem no meio e vamos numerá-los também. Então vai ficar assim, ó. Entre 0 e 1, eu tenho o quê? Bem na metade, ó. Entre 0 e 1, bem na metade, você tem o 0,5, certo? Então você vai colocar aqui 0,5. Certo? Entre 1 e 2. Entre 1 e 2, você tem o quê? Bem aqui no meio, você tem o 1,5. Então você vai colocar aqui, ó, 1,5. 1,5, certo? Para o lado esquerdo você vai fazer a mesma coisa, só que negativo. Então, ó, entre o 0 e menos 1, eu vou ter o quê? Ó, para o lado direito, entre o 0 e o 1, eu tenho 0,5. Para o lado esquerdo, entre o 0 e o menos 1, eu vou ter o menos 0,5, certo? Então, você vai colocar aqui, ó, menos, certo? Menos 0,5. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Entre o 1 e o 2, 1,5. Entre o menos 1 e o menos 2, menos 1,5. Então você vai colocar aqui menos 1,5. Certo? Aí vai ter outros pontos que eu não vou colocar, porque já está bem, já tem muita informação, certo? Eu vou só falar para vocês, porque é muito importante, ó. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, 0, 0,5, 1. Então, ó, entre o 0,5 e o 1 vai ter vários números também, ó. Vamos ver aqui os principais, ó. Entre o 0,5 e o 1 vai ter, ó, depois do 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 até chegar no 1, certo? Antes do 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, certo? Agora a partir do 1 para lá, ó. 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Para cá é a mesma coisa, só que tudo negativo, ó. 0, 0, 0, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, mais ou menos para cá, menos 0,5, menos 0,6, menos 0,7, menos 0,8, menos 0,9, menos 1, menos 1,1, menos 1,2, menos 1,3, menos 1,4, menos 1,5, menos 1,6, menos 1,7, menos 1,8, menos 1,9, menos 2. Pronto. Então, vocês tendo tudo isso em mente agora, vai ficar bem mais fácil de vocês encontrar esses valores aqui, ó. Agora, o próximo passo, ó, é pegar as frações e transformar em números decimais. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos dividir 3 dividido por 7. Isso aqui, gente, é uma divisão, ó. Isso aqui, 3 sobre 7, é a mesma coisa também que 3 dividido por 7. Então, vamos lá fazer aqui essa divisão. 3 dividido
para 7. 3 não dá para dividir para 7 porque é menor. Acrescenta um 0 e uma vírgula aqui embaixo, certo? Qual número que multiplicado por 7 mais se aproxima de 3? 4, né? 4 vezes 7, 28. Então coloca aqui o 4 e coloca aqui o 28. Subtrai 30 menos 28, 2. Certo? Até aqui já tá bom, ó. 0,4. Nesse caso aqui de marcar o ponto na reta, não precisa continuar a divisão até você ter várias casas decimais, certo? Só até 0,4 já é o suficiente para eu conseguir saber onde é que esse ponto vai ficar na reta, certo? Então, ó, nós já vimos, né? Temos que lembrar que ele é um número negativo, ó, porque que é menos 3 sobre 7. Então, como o resultado da divisão deu 0,4, então esse número aqui, ele é menos 0,4, certo? Esse número aqui é menos 0,4, certo? Então vamos lá lembrar aqui onde é que vai ficar o menos 0,4, hein, ó. Ó, vai ficar perto do 0,5, né, ó. Então para cá, ó, ele vai estar, ó, se aproximando do zero. Então vai ser 0,5 negativo, certo? Menos 0,5, menos 0,4, menos 0,3, menos 0,2, menos 0,1, 0. Então, menos 0,4 vai ficar onde? Bem aqui, certo? Ó. Então, vou marcar aqui. Menos 0,4. Vou puxar uma setinha aqui para cima, ó, para não ficar tão bagunçado, né? E vou colocar aqui, ó, menos 3 sobre 7, ok? Beleza. 1,5 já está em forma decimal, 1,5 vai ficar depois, ou melhor, 1,6, né? 1,6 vai ficar depois do 1,5, né? Então vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, vou colocar uma setinha aqui para cima, para ficar mais organizado. Vou colocar 1,6. 7 sobre 5. Vamos dividir, né? A mesma coisa. 7 dividido para 5. Qual número que multiplicado por 5 mais vai se aproximar do 7? Só pode ser o 1, né? Porque o 2 já vai passar. 1 vezes 5. 5. Subtrai. 7 menos 5. 2. 2 é menor do que o 5. Acrescenta um 0 e uma vírgula. Qual número multiplicado por 5 vai dar 24? 4 vezes 5, 20. Subtrai e aqui já dá 0. Então, 7,5 é o mesmo que 1, ou melhor, 7 sobre 5 é o mesmo que 1,4. E o 1,4 vai ficar antes do 1,5. Então, vai ficar mais ou menos bem aqui, ó. Mais ou menos bem aqui, ó. Aqui é 1,5. Aqui é 1,4. Então, eu vou passar uma setinha aqui, ó. Posso até puxar aqui para o lado a setinha. De maneira que fique organizado, certo? E vou colocar aqui o 7 sobre 5. Ok? Pronto, temos aqui o 7 sobre 5. Pronto, agora faltou o menos 1 e o 0 que tá de graça, né? Ó, tá aqui o menos 1 já. Já tá marcado aqui o menos 1. E tá aqui o 0. Já tá marcado aqui o 0 também. Pronto. E assim encerramos aqui a primeira questão. Qualquer dúvida, deixa aí, pergunte nos comentários. Ou então pergunte aí no grupo do WhatsApp, certo? Segunda questão, pessoal. Vamos lá, ó.
Compare os números racionais a seguir usando os símbolos de maior que, menor que e igual. Então vamos lá, ó. Item A. Aqui os números estão na forma decimal, então é bem mais fácil, porque aqui é só você pensar em dinheiro, ó. Aqui, ó, 4,9, você pensa que é R$4,90, certo? Ó, cuidado, não é R$4,09 não, certo? É R$4,90. Por quê, professor? Porque aqui depois da vírgula, ó, depois da vírgula eu posso colocar zero no final, certo? Eu posso colocar um zero no final. Sempre em qualquer número, no final de qualquer número que tenha vírgula, você pode colocar um zero no final. Pode colocar quantos zeros no final você quiser, aliás. E aí você vai ter uma interpretação melhor desse número, ó. Então aqui é 0,90, né? Pensando em dinheiro, aqui é R$4,90, certo? Então isso aqui é R$4,90. Então aqui vai ser o que, ó? R$4,09, certo? Então quem é que é maior? É R$4,90 ou é R$4,09? Lógico que é R$4,90, né? 90 centavos é mais do que 9 centavos. Então vai ser, esse número é maior que esse, né? Então a boca fica aberta para ele, ó. Certo? Porque ele é maior. Certo? Ó, maior. Esse aqui é maior. Beleza? Então aqui nós temos menos 15,3 e 15,3. Aqui tá fácil, gente, ó. O número negativo sempre é menor do que o número positivo, né? Então esse aqui é menor. Então aqui, ó, menor. Certo? Menor que esse. Agora aqui eu vou ensinar... esse aqui, como são denominadores iguais, tá muito fácil também, ó. Porque você vai olhar só por numerador, certo? Então você vai se basear só pelo numerador. Quem é maior? 23 ou 19? 23. Então o 23 é maior do que o 19, né? O 19 é menor do que o 23. Então esse número aqui, ó, 19 sobre 3 é menor do que 23 sobre 3, certo? Item D. Menos 89 sobre 7, menos 63 sobre 4. Agora aqui a coisa fica mais interessante, porque, ó, tem duas maneiras de fazer. Ou você divide esse número e vê qual é o maior. Ou você faz essa técnica aqui que eu vou ensinar para vocês, que eu acho que vocês não vão encontrar em mais lugar nenhum, viu? Só aqui nesse canal. Então vamos lá, ó. Qual é a técnica? Você vai multiplicar assim, ó, em x, ó, você vai multiplicar esse por esse e esse por esse, certo? Você vai multiplicar assim, ó, pá, pá, ok? Cruzado. Então, ó, 4 vezes 89, você vai multiplicar aí, certo? Eu já fiz a multiplicação para ser mais rápido, né? E deu 356, lembrando que fica negativo, porque 89 é negativo, certo? E agora você vai multiplicar 9 vezes 63, que dá 441, como aqui é negativo, que também vai ficar negativo, certo? Então vamos lá. Qual é o número maior? É o 441 ou é o 356? Se você não olhar para o sinal, o número maior vai ser o 441, né? Mas como os dois são negativos, né? Então vai ser invertido, certo? Ó, que quer dizer que vai ser invertido. Então esse aqui vai ser o menor, certo? Então menos 356 é maior do que menos 441, certo? Item E, mesma coisa. Menos 7 sobre 5 e menos 1,5, certo? Então você pode fazer a mesma coisa, ó, que foi feita aqui em cima, certo? Você vai multiplicar também, ó, cruzado, ó.
esse por esse e esse por esse. Mas como assim, professor? Aqui embaixo não tem nenhum número. Como é que eu vou multiplicar esse que não tem nada por esse? Quando não tiver nenhum número aqui embaixo, você coloca 1, certo? Se não tiver nenhum número aqui embaixo, então ele vale 1, certo? Vou até colocar aqui, ó. 1. 1 vezes 7, 7. Como aqui é negativo, né? Então vai ficar negativo. Então dá menos 7, certo? E 5 vezes 1,5 também dá 7, certo? Por incrível que pareça, podem fazer as contas aí, né? Que 5 vezes 1,5 vai dar 7. E como é negativo, então vai dar negativo. Ou seja, esses dois números aqui são iguais. Beleza? Esses dois números aqui são iguais. E para finalizar, né, nós temos aqui o item F, 23,98 e 23,89. Então, mais uma vez, como já está no formato de número decimal, vamos pensar em dinheiro. Ó, aqui eu tenho R$23,98. Aqui eu tenho R$23,89. Então, a diferença está nos centavos, né? Ambos são R$23. Então, quanto é que vale mais? 98 centavos ou 89 centavos? Lógico que é o 98 centavos, né? Então, esse número aqui é maior do que esse, certo? Então, vamos colocar aqui o símbolo de maior que, ok? Agora, questão 1 da página 36. Copie a frase a seguir e, usando as palavras indicadas, complete a frase. Então, as palavras indicadas são equivalentes, numeradores, denominadores, mantemos e irredutível. Então, vamos lá. Para somarmos frações de tracinho, então, o que que cabe aqui? Ó? Vamos lá, né? Para somarmos frações de equivalentes, não faz nenhum sentido, né? Para somarmos frações de numeradores, opa, já faz sentido, mas espera aí. Existe alguma regra para nós somarmos frações de numeradores diferentes? Não, né? Não existe nenhuma regra para isso. Vamos para a próxima palavra. Para somarmos frações de denominadores diferentes. Então agora faz todo sentido, ó, porque existe uma regra para somarmos frações com denominadores diferentes, né? Que vocês já devem ter visto no 7º ano. Então vamos lá começar a completar, que vai ser denominadores. Denominadores. Correção aqui tem que ser com D minúsculo, certo? Então, continuando. Para somarmos frações com denominadores diferentes, encontramos as frações equivalentes? Sim, encontramos as frações equivalentes às frações dadas, certo? Então, vamos colocar aqui, equivalentes. Colocando letra maiúscula aqui, porque o costume é grande, mas o certo é letra minúscula, certo? Equivalentes. Do começo, ó. Para somarmos frações de denominadores diferentes, encontramos as frações equivalentes às frações dadas e fazemos o quê? Mantemos os denominadores, né? Não mexe nos denominadores. Mantemos os denominadores e somamos quem? Os numeradores.
somamos os numeradores. Se necessário, simplificamos o resultado a fim de obter a fração. O que foi que sobrou aqui? Irredutível. A fim de encontrarmos a fração irredutível. Irredutível. Então essa frase aqui, ó, vocês já decorem ela, certo? Que na próxima aula nós já vamos usar aqui essa regrinha. Para somarmos frações de denominadores diferentes, encontramos as frações equivalentes às frações dadas, mantemos os denominadores e somamos os numeradores. Se necessário, simplificamos o resultado a fim de obter a fração irredutível. É isso aí, pessoal. A correção de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Valeu!